E seguindo nessa sequência, né, da Bíblia em ordem cronológica, hoje nós vamos ler 1 Samuel 27, o capítulo 27, e também o capítulo 17 de Salmos. Vamos ver se chega para mais um Salmos, porque faz referência ao que Davi estava passando. E eu acho interessante, né, essa forma de ler a Bíblia, porque ela vai nos mostrando exatamente o que se passava na cabeça de Davi enquanto ele era perseguido por Saul. Deus é muito grande, né? Vamos pedir a direção primeiro dele? Meu Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a compreensão, entendimento da Tua palavra. O Teu Espírito Santo esteja agora aqui entre nós para que Ele possa nos esclarecer e nos fortalecer, para que vençamos todas as tentações e não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Amém. No versículo 1 diz, do capítulo 27, diz, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei de sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam, Aquis, filho de Moabe, rei de Gade. Um detalhe muito importante que nós não encontramos aqui é ele consultando a Deus para saber se essa era a vontade de Deus. Então, aliás, né, aqui está bem clara a resposta. Disse, porém, Davi no seu coração. Então, ele não consultou a Deus, ele consultou o seu coração. Vamos ver se essa direção que ele teve de ir para o território inimigo vai dar certo. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Gisrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aquis, se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Olha que interessante, né? Enquanto ele estava vivendo a fé, ele estava sendo perseguido, quer dizer, não tinha paz. Agora que ele foi para um território inimigo, consultando o seu coração, aí você percebe que Saul já não quis mais persegui-lo. Aí você começa a ligar uma coisa com a outra, né? Quando nós estamos na fé, nós somos mais tentados, mais perseguidos. Acontece 1001 coisas que é para tirar a gente dessa fé. Quando nós não estamos na fé, quando a gente está relaxado na nossa fé, observa bem. Ninguém persegue, não acontece nada, fica tudo calmo. Então, se tiver tudo calmo na sua vida, cuidado. No 6, então, lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e davam sobre os Gesurritas e os Gerzitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentas e camelos e vestes e voltava e vinha a Aquis. E dizendo a Aquis, onde atacaste hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramelitas, e sobre o sul dos Quineus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume, por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. O comentário diz assim, Davi já estava cansado de ser perseguido por Saul e de ter que viver escondido em cavernas, para não ser morto por ele. Em um momento de grande pressão e fraqueza espiritual, ele deixou de confiar plenamente em Deus para buscar proteção em terras inimigas,
para demonstrar lealdade a Quis, rei dos filisteus, ele cometeu atos cruéis. Isso mostra que quando deixamos de olhar para o Altíssimo, nos enfraquecemos na fé e nos enchemos de dúvida e medo, e assim passamos a agir de maneira contrária ao que ele orienta. Quando a fé e a confiança dão lugar aos sentimentos, as escolhas serão sempre erradas e as consequências inevitáveis. Como nós costumamos sempre falar, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando o ser humano insiste em fazer o que é errado e se afastar de Deus, ele vai se tornar naturalmente a imagem e semelhança do diabo, de Satanás. A imagem do sofrimento, a imagem do desprezo, a imagem do abandono, a imagem da rebeldia, a imagem da ira, do ódio, da mágoa, da violência. Então, Davi estava se aproximando das trevas e por isso que ele estava se transformando assim. Agora, Salmos 17, que também é de Davi. Ele diz: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. O comentário diz: ao clamar, Davi mostrava a sua fidelidade ao Todo-Poderoso. Ele defendia sua fé sincera e sua integridade em expressar os seus mais profundos sentimentos e intenções. Isso nos ensina que uma oração feita com sinceridade agrada a Deus. O Altíssimo não escuta palavras eloquentes, vindas de um coração mentiroso, mas atenta para aqueles que com humildade recorrem à própria pequenez e os próprios pecados. O Senhor sabe que não somos perfeitos, mas quando nos voltamos para a sua vontade, Ele também se inclina para nos ouvir. E graças a Deus, porque se Ele buscasse perfeição no ser humano, seria difícil buscar a Deus. Por isso que a lei, ela nunca foi capaz de trazer a salvação ao ser humano, porque não houve um ser humano, exceto o Senhor Jesus, quando Ele era filho do homem, que foi capaz de obedecer toda a lei. Então, ele diz no 4, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. O comentário, passos firmes. Davi tinha convicção de quem era e do que fazia. Sua consciência pura era fundamentada um estilo de vida baseado nos conselhos divinos, e deles não se afastava. A pessoa determinada na fé também firma seus pés no caminho apontado pela palavra de Deus e ignora outras direções. Ela anda firme em sua presença, por isso vive segura e livre do mal. No entanto, dores e fracassos serão o preço a ser pago por quem conhece a verdade, mas se desvia para caminhos contrários ao de Deus. Lembra que até aqui Davi, ele buscava pela justiça. Deus entregou Saul diversas vezes na mão dele e ele não quis matar o ungido do Senhor. Então, ele está vivendo esse período de fé, né? Aí ele diz: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Ó tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra de tuas asas. Então até aqui, ele estava protegido por Deus, né? Guardado, porque ele estava vulnerável, mas mesmo assim Deus sempre guardando ele. No 9, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Perecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enche
do teu tesouro oculto, estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Com certeza não era fácil, né? Ele está sendo tão perseguido, tão humilhado, as pessoas perseguindo ele, né? E também Saul, o rei de Israel, quer dizer, ele não conseguia ter paz. Uma pessoa que está sendo perseguida, ela não tem lugar de repouso, né? Ela tem que estar sempre em alerta. Agora, Salmos 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Lembra que Davi, ele falou então com Saul, porque ele estava com a lança nas mãos. Então imagine agora, os inimigos que vieram para atacá-lo, para poder fazer o mal para ele, agora estão voltando para trás envergonhados, né? Saíram numa missão, mas não conseguiram, porque na verdade Davi teve a oportunidade de matar ele. Lembra de Abner, o general de guerra? Então, ele dormiu, ele tinha que estar guardando o rei e ele não guardou. Ele não pôde proteger o rei nesse momento. No 5, sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. O comentário diz: a justiça vem de Deus. Davi foi traído e perseguido por pessoas que haviam sido ajudadas por ele. Seus amigos se tornaram inimigos, pois retribuíam o bem que receberam intentando o mal contra ele. O rei apelou para o Altíssimo, pois tinha consciência de que a força dos seus inimigos era maligna. Por essa razão, sabia que somente o poder divino conseguiria detê-la. Davi não partiu para medir forças com eles ou se vingar, mas clamou pela justiça perfeita de Deus. Da mesma forma, aqueles que enfrentam problemas semelhantes não devem buscar pela vingança, e sim contar com a intervenção do alto em seu favor, para que, quando a justiça se manifestar, os inimigos temam a Deus e se arrependam de seus males. Então, Davi, ele não era consagrado a rei oficialmente. Ele foi ungido a rei, mas não era rei ainda. Mas, de qualquer forma, ele estava sendo muito perseguido. E por isso aquele cansaço, né, que a gente encontrou agora, e ele então foi para Quis, para aquela cidade de Gate. No 9, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Comentário: falsa testemunha. Uma arma usada pelo diabo é a mentira, e ele a usa em abundância para atingir os filhos do Todo-Poderoso. Infelizmente, haverá sempre quem se coloque como instrumento fácil à disposição do mal para caluniar e difamar o justo. Portanto, não estranhe quando passar por provas como essas, principalmente se os problemas surgirem no seio familiar ou entre os amigos. A confiança no Altíssimo é o segredo para permanecer inabalável até o livramento chegar. Então, lembra de Abner? Com certeza, Abner, ele era um grande opositor a Davi. 12. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha
adversidade se alegravam e se congregavam. Os adjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangi os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça. Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digas em seus corações, a alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se, confundam-se. A uma, os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Enquanto as coisas não corriam bem e ele estava sendo perseguido, então ele estava aos pés do Senhor Jesus buscando sua misericórdia, buscando seu poder. Mas bastou ele ir para um lugar dos inimigos para ele sofrer a influência dali e tudo ficar bem, né? Aparentemente bem, mas espiritualmente não estava, ele estava se perdendo. Mas Davi se recupera mais tarde. É isso que nós vamos ver. Agora, com respeito a você, como é que você está espiritualmente? Né? Faça uma análise do que você tem sido, de como você está sendo, ou o que tem acontecido com você, tá bom? Que Deus continue abençoando você, iluminando. Coloque seus comentários aqui, dê o seu gosto, espalhe o vídeo também compartilhando ele.